Boa noite e bem-vindo ao jornal. O presidente da República, Daniel Chapo, endereçou uma mensagem de condolências ao presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, na sequência do incêndio ocorrido na estação de esquiagem de Crans Montana, que causou mais de 40 mortos e acima de uma centena de feridos. Na mensagem enviada a 3 de janeiro de 2026, o chefe do Estado moçambicano manifestou profundo pesar pela tragédia provocada pelo incêndio de grandes proporções ocorrido no dia 1 de janeiro corrente na estância turística suíça, deixando pelo menos 40 mortos e 119 feridos. Na mensagem, Daniel Chapo afirma que foi com profunda consternação que tomou conhecimento do sinistro, sublinhando o impacto humano da tragédia que vitimou dezenas de pessoas e deixou muitos feridos. Em nome do povo e do governo da República de Moçambique e bem em seu nome pessoal, o presidente da República expressou solidariedade ao povo suíço, apresentando sentimentos de pesar às famílias enlutadas e votos de rápidas e plena recuperação aos feridos. O chefe do Estado reafirma ainda a proximidade de Moçambique neste momento difícil, destacando que o pensamento do país está com o povo suíço e, em particular, com as famílias das vítimas e todos os afetados pela tragédia, solicitando que essa mensagem de solidariedade seja transmitida às autoridades e ao povo da Confederação Suíça. Os professores dizem que não têm culpa nenhuma pela reprovação em massa dos alunos da nona classe. Os resultados divulgados refletem a produtividade real dos alunos que fizeram os exames com o cerco apertado, sem acesso às cábulas. As declarações foram feitas pelo vice-presidente da ANAPRO, Marcos Mulima. Nós, os professores, não os preparamos devidamente para enfrentarem os exames. Não tardou. A Associação Nacional dos Professores reagiu à acusação do Ministério da Educação e negou a culpa, afirmando que os professores já estavam cansados de corrigir as suas próprias respostas, revelando que nos anos anteriores eles é que davam as respostas aos alunos. Não é o professor que está a reivindicar. O professor encontrou um terreno fértil para aplicar a legalidade. Ouviu a ANAPRO e, como forma de mostrar que o professor agora quer voltar a tomar sua autoridade, seu lugar, mostraram aquilo que é de lei. Se não circula o exame, o aluno já sabe que os professores vão meditar respostas. Se não é o meu diretor, ser meu pedagogo. Se não for o meu pedagogo, ser o meu professor. Mulima foi mais longe ao afirmar que a voz de comando tem vindo dos dirigentes do Ministério da Educação e Cultura com o objetivo de mostrar resultados positivos e, por conseguinte, manterem os seus cargos intactos. O diretor da escola e o seu pedagógico, a sua ficha de classificação para manutenção do poder, tem a ver com os resultados pedagógicos, que é o número. O número é que vai determinar para que este mantenha. O diretor distrital, no seu distrito, a percentagem que ele apresenta dos resultados pedagógicos é que dita a manutenção ou a sua imagem no distrito ou aos seus chefes. Noutro desenvolvimento, Marcos Mulima avança que os professores são usados para responder às agendas políticas. A qualidade não importa mais, mas tem que responder a uma agenda política que é: olha, nós temos que ter no mínimo 90% e no máximo 100%. Se apresentas 30%, 40%, 50% e dizer que esta aqui é a qualidade de formando que eu carrego e trago, eles não aceitam. A Associação Nacional dos Professores diz que é injustificável a demora da publicação das pautas com os resultados dos exames nas escolas. Os resultados acadêmicos do setor de educação iguala-se ao processo eleitoral. Concordam conosco agora? Qual é a razão de não publicação de uma pauta numa escola? Se os professores já estão de férias na maior parte deles. O processo culminou, os exames foram corrigidos, as notas foram lançadas. Qual é o problema? Não há resposta. Então, estamos a tentar dizer aquilo que nós sempre afirmamos. Agora, estão a tentar forjar resultados
Estão a tentar forjar números. Marcos Molima disse ainda que os pais encarregados de educação devem agradecer os professores pela pronta intervenção e não se preocuparem excessivamente com as aprovações ou reprovações nos exames, porque durante muito tempo os alunos foram manipulados com o ditar de resultados para garantir a sua passagem de classe. A Associação Moçambicana de Polícias considera que o assassinato do agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal, João Paulo, ocorrido neste sábado no bairro Fomento, na província de Maputo, expõe a podridão do sistema, bem como a fragilidade e a incapacidade de proteção da classe policial. Segundo o presidente da associação, Nazário Muanambane, é urgente que o governo adote medidas enérgicas para pôr fim à violência armada responsável pelo crescente clima de insegurança que se vive na sociedade. O ano de 2025 foi marcado por assassinatos de agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, crimes que, segundo dados disponíveis, continuam sem esclarecimento, com os seus autores ainda à solta. O ano de 2026 começou da mesma forma, arrastando consigo velhos problemas ligados à insegurança e à violência armada. Na tarde deste sábado, mais um agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal perdeu a vida, crivado de balas, quando se encontrava em convívio com amigos em frente à sua residência no bairro Fomento, província de Maputo. Reagindo ao crime, o presidente da Associação Moçambicana de Polícias, Nazário Muanambane, afirma que chegou o momento de as autoridades agirem de forma firme e contundente para pôr fim à onda de assassinatos que afeta agentes da corporação policial. Estamos no mês de janeiro de 2026. Em menos de 3 dias, estamos a assistir esse caso. E eu acho que é uma mensagem que está sendo transmitida para o nosso governo, Estado moçambicano e a todos nós moçambicanos. E esse modo operante de crimes hediondos como essa natureza, cujos alvos são aqueles nossos cidadãos, irmãos, filhos, que têm vindo a oferecer suas vidas para nos garantir a nossa segurança. E devíamos nós, de forma coletiva, não é, repudiar isso, condenar isso, de forma pública, em todas as organizações da sociedade civil, não só também o povo Ministério do Interior. Começar a trazer aqui medida enérgica, de forma pública, o que está sendo feito, de forma a repor a ordem institucional na Polícia de Moçambique. Na sua análise, Muanambane considera que os assassinatos sucessivos de agentes do CERNIC revelam uma profunda vulnerabilidade no sistema de segurança, situação que, segundo diz, devia merecer maior preocupação por parte do governo enquanto entidade responsável pela proteção de todos os cidadãos, incluindo os próprios agentes da lei. São indivíduos operacionais que, em algum momento, eles carregam por si só processos muito relevantes, processos que precisam de muito sigilo profissional e, em algum momento, essas pessoas têm sido vulneráveis em termos da sua própria segurança. E o governo devia começar a pensar quais são as medidas que devem ser tomadas para aqueles que são os nossos operacionais, que, em algum momento, de ter processos mais complexos e possam estar protegidos. Nazário Muanambane critica ainda o que classifica de silêncio das autoridades governamentais face aos crimes, afirmando que essa postura agrava o problema e transmite a ideia de que os assassinatos não estão a ser encarados com a seriedade que exigem. O nosso governo está sendo muito frágil em termos da sua atuação. O Estado de Moçambique não está a tratar isso como um assunto com muita seriedade. Primeiro, quais são as medidas que o governo está a fazer de forma pública, que toda a sociedade entenda e perceba que o governo não está alheio a isso. Nós, até hoje, ainda não tomamos conhecimento de nenhum caso, que já foi esclarecido de vários outros casos que foram assassinados. A Associação Moçambicana de Polícias
condena igualmente a falta de posicionamento das chefias superiores da hierarquia policial, situação que, segundo a agremiação, compromete a confiança interna, gera pânico nas famílias dos agentes e deixa comunidades inteiras abaladas com a atuação aparentemente tranquila dos executores que recorrem a armas de guerra em plena via pública, muitas vezes à luz do dia. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais difícil encontrar dirigentes que lideram pelo exemplo em Moçambique. A constatação é do jurista Abdul Karim, que aponta esta realidade como um dos fatores que contribuem para a falta de motivação entre os subordinados, comprometendo a qualidade da liderança e a governação no país, 50 anos após a independência. Moçambique já independente. É um dos pilares que muito contribuíram para a construção do manancial legislativo de Moçambique desde os primórdios da sua independência. Chama-se Abdul Karim, jurista que de juiz abraçou uma carreira política, tendo sido deputado pela Frelimo. Após 50 anos de independência, o homem que acompanhou o governo de todos os 5 presidentes de Moçambique concluiu que se tornou difícil encontrar no país governantes que lideram pelo exemplo. Eu tive que escrever para a Presidência da República para denunciar algumas práticas do próprio governador. Se o Belmiro me perguntar se eu, há 10 anos, 15 anos atrás, ou há 5 anos, se eu faria isto, eu não faria. Porque naquela altura, para mim, eu olhava para cima, olhava para os meus dirigentes e eu via elementos de referência. Liderava pelo exemplo. Pelo exemplo, de liderança moral, deontológica, profissional. Quer dizer, era possível olhar para cima e encontrar essa gente. Hoje é muito difícil. Abdul Karim falou ainda do papel que as Assembleias Populares desempenharam para a independência do Judiciário. Houve uma vez, em 1979, que eu levei um relatório e disse, bom, Sr. Presidente da Assembleia Provincial, que era o Governador, o Tribunal Popular Provincial de Gaza recebeu 790 processos. Desses 790, só foi possível, portanto, julgar 400. Aquele déficit ali. Esses não foi possível julgar porque o juiz estava na reunião do Governo Provincial, estava na reunião do Comitê Provincial, estava na reunião da Assembleia Provincial. Depois, porque o juiz tinha direito a férias. No caso concreto da Polícia de Gaza, a partir de hoje, juiz, você é juiz. Não precisa mais. Outras tarefas você apoia aqui, mas o resto temos aqui camaradas do partido que podem fazer estas tarefas. O douto da lei tocou num dos problemas que, segundo a classe dos juízes, contribui para a falta de integridade no seio dos magistrados judiciais. A independência financeira. Segundo Karimo, esse argumento é totalmente falso. Mas colava-se a questão da independência do judiciário como uma das potenciais causas da falta de integridade dos juízes. Totalmente falso. Nós funcionávamos, nós nem sequer tínhamos orçamento, nem sequer, faltava-nos absolutamente tudo, né? E não era por isso que éramos menos íntegros, né? Antes, pelo contrário. Portanto, costumo dizer às pessoas que o problema da integridade está com a pessoa, está no caráter e na personalidade da pessoa. Abdul Karim falava na última edição do programa Moçambique 50 anos, exibido no último sábado. Moçambique já independente. O sociólogo Elísio Macamo afirma que as atividades econômicas desenvolvidas pela maioria dos moçambicanos não passam, na maior parte dos casos, de estratégias de sobrevivência imediata, sem capacidade de garantir a estabilidade ou projetar o futuro. Para Macamo, se o governo, enquanto principal responsável pela definição de políticas públicas, não encontrar alternativas estruturais, o país corre o risco de manter grande parte da população presa à incerteza e à precariedade, sem perspectivas do futuro digno e sustentável. A
pobreza urbana continua a ser uma das expressões mais visíveis das fragilidades de políticas económicas e sociais em Moçambique. Dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, com base no inquérito sobre orçamento familiar IOF 2022, indicam que cerca de 65% da população vive em situação de pobreza de consumo. Foi a partir desta realidade que o sociólogo e comentador da MBC-TV, Elísio Macamo, na sua primeira intervenção do ano na rubrica Opinião do Jornal da Noite de sábado, decidiu refletir sobre a chamada economia dos pobres. Segundo a sua análise, grande parte das iniciativas económicas desenvolvidas pelas comunidades resulta apenas naquilo que o sociólogo classifica como uma ilusão de sobrevivência. E essa cena ajuda a compreender algo que chamei recentemente de economia da ilusão de sobrevivência. Há muitas atividades que parecem econômicas, portanto, vender sacos plásticos, revender crédito de telefone, guardar carros, lavar viaturas, vender produtos na berma da estrada, trabalhar como empregado doméstico ou guarda mal pago. Mas, na verdade, não permitem construir futuro. São práticas que evitam morrer hoje, mas não permitem viver amanhã. Macamo sublinha que esta realidade expõe a verdadeira dimensão do falhanço das políticas públicas e de governação. Então aqui a questão deixa de ser individual e passa a ser política. Governar não é celebrar a tenacidade dos pobres, nem elogiar a sua capacidade de aguentar tudo. Governar é criar condições para que ajudar não seja perigoso, para que o futuro não seja sempre uma ameaça, para que uma solução não abra imediatamente um novo abismo. Portanto, governar é alargar o horizonte da vida, é fazer com que o tempo deixe de castigar quem tem menos. Para o presente ano, o sociólogo defende a necessidade de se exigir uma governação assente no uso criterioso, transparente e estratégico dos recursos de que Moçambique dispõe. Portanto, a herança histórica, a pobreza, as crises externas, as limitações de recursos. Tudo isso é real e deve ser dito. O que raramente se pergunta é outra coisa bem mais incômoda com o pouco que nós temos, se nós fizermos o melhor possível. Que 2026 seja um ano em que deixamos de confundir resiliência com virtude política e em que passamos finalmente a exigir da governação não apenas explicações para o que nos falta, mas responsabilidade pelo uso do que nós temos. Num contexto em que ganha força o debate sobre a chamada economia dos pobres, levantado por Elísio Macamo, o presidente da República, Daniel Chapo, reafirmou na sua mensagem de boas festas que a prioridade do Executivo para 2026 passa pela melhoria das condições de vida dos moçambicanos. Cerca de 27 mil clientes ficaram sem fornecimento de energia elétrica na província da Zambésia na sequência da vandalização de equipamento elétrico registrada na noite deste sábado. Segundo um comunicado da Eletricidade de Moçambique, que a MBC teve acesso, a ação dos malfeitores provocou a queda de postes de transporte de energia, resultando na interrupção do fornecimento elétrico nos distritos de Molumbo e Milange, incluindo a localidade de Magigi e posto administrativo de Lioma. Entretanto, a EDM assegura que as equipas técnicas já se encontram no terreno a trabalhar para a reposição do sistema elétrico nas zonas afetadas no mais curto espaço de tempo possível. A empresa, aliás, alerta ainda que a vandalização de infraestruturas elétricas constitui crime e compromete os esforços do governo e da EDM para garantir o acesso à energia elétrica às comunidades do vasto território moçambicano. A Eletricidade de Moçambique apela à colaboração da população na denúncia de atos de vandalização, sublinhando que a proteção das infraestruturas elétricas é fundamental para assegurar um fornecimento de energia estável e sustentável no país. Com esta nota, seguimos para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já.
Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido. Uplay, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de diversão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade. Bem-vindo de volta. O secretário de Estado do Turismo, Fredson Bakar, revelou que a temporada de cruzeiros, que decorre de novembro a março, vai trazer ao país um total de 12 navios. O governante sublinha que estas escalas funcionam como uma janela de oportunidade para mostrar a cultura, a história e a beleza natural de Moçambique. Há pouco mais de uma semana, um dos navios de cruzeiro da temporada atracou no porto de Maputo. As imagens exibem barco monumental, um verdadeiro hotel flutuante com salas de espetáculos, cinema e vistas panorâmicas para o mar. Não é para menos. São estes e outros atrativos que fazem do turismo de cruzeiros uma experiência única, trazendo viajantes do mundo inteiro para a capital moçambicana. Segundo Fredson Bakar, o turismo de cruzeiros representa uma aposta estratégica, não apenas para diversificar as fontes de receita do setor, mas também para consolidar Maputo como um porto de escala atrativo no Índico. A época de cruzeiros em Moçambique parte de novembro a março, abril. Esta é a época em que muitos cruzeiros escalam o nosso país. São cerca de, até o final da época, teremos por aí 12, né? 12 cruzeiros. Exato. E isto para nós é bom. Significa que estamos na rota do turismo náutico, do turismo de cruzeiros. Decidiram escalar Moçambique de uma rota que vai terminar na Índia. Iniciaram em Cape Town, passam por Moçambique, vão a Dar es Salaam, Zanzibar e outros países até terminar na Índia. Significa que o Moçambique está na rota mundial
do turismo de cruzeiro. Isto para nós é bom. Para o governante, esta modalidade turística beneficia tanto os visitantes, oferecendo experiência de alto nível, quanto a economia local ao gerar receitas e promover o património histórico e natural do país. Que ao fim de tudo, que ao fim desta época, de fato, fique para o país a receita, mas sobretudo a projeção de um país em crescendo em termos de turismo, em termos de hospitalidade e, sobretudo, em termos de desfrute daquilo que o Moçambique pode oferecer em termos de turismo de lazer. Durante a estadia, que normalmente dura cerca de 9 horas, os visitantes têm várias opções de lazer. Podem visitar um City Town, passando pela Praça da Independência, Catedral da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Estação Ferroviária, Mercado Municipal e Museu da História Natural. Outra opção é um passeio de barco de aproximadamente 1 hora até a Ilha da Inhaca. Artesãos que trabalham na feira de artesanato, flores e gastronomia queixam-se da redução do número de turistas, os seus principais clientes. A situação é atribuída ao fraco marketing do mercado artesanal e à interdição da saída do país com souvenirs adquiridos localmente. Como consequência, os artesãos dizem estar zangados com a Secretaria do Estado do Turismo e com as alfândegas, instituições que, segundo afirmam, pouco fazem para promover o desenvolvimento do artesanato nacional. No mapa turístico da Secretaria de Estado do Turismo, a FEIMA é apontada como um dos locais obrigatórios de visita, sobretudo para turistas que chegam ao país em navios de cruzeiro. De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Fredson Bacar, a época do turismo de cruzeiro iniciou em novembro e deverá estender-se até março. Para os artesãos, este período representa a principal fonte de rendimentos. No entanto, afirmam que o número de visitantes continua baixo. Como é que estão a ser as coisas até agora? Não tão fácil. Não é tão fácil. Desde 2018, 2017, já não há turismo. De princípio, quando acabávamos de entrar aqui, estava muito bom. Os artesãos dizem que a queda acentuada começou durante a pandemia da Covid-19, mas que novos constrangimentos agravam a situação nos últimos anos. Entre os fatores mais citados está o impedimento da saída do país com produtos artesanais, o que, segundo afirmam, desmotiva os turistas a comprar. Mesmo que cheguem os turistas, acabam descendo do porto, são extorquidos em termos de valores para poderem subir o próprio masbombo para cá. Falam de $50, o que acabam desistindo, ficando dentro do navio. Eles alegam que quando entram aqui, compram as coisas, né? Mas quando chegam no aeroporto são baratos. Como é que faz um mercado como este de venda de arte, depois quando chega no aeroporto já não sai essas obras? Parece que nós estamos a especular os nossos clientes e acaba de nós sofrermos, porque essa arte, a maior número que compra são estrangeiros. O moçambicano não compra isto. Ok. Não entende? Vocês sabem que eles são os cusquinhos no aeroporto? Eles vêm falar a nós. Da primeira vem falar, diz que foi arrancado as obras no aeroporto. Da próxima, quando volta, já não compra. Os entrevistados recordam que a FEIMA já viveu momentos de grande procura há cerca de 15 anos, quando o mercado registrava forte presença de turistas. Quem fundou isso aqui é a Embaixada da Espanha, por nos ver nas ruas. Então nos trouxe aqui. Só que a Embaixada da Espanha acabou levando o mercado, entregando o próprio governo, que é o município. Então trouxeram os primeiros administradores, administravam bem, também o mercado tinha turismo, tudo, porque eles se empenhavam nesse trabalho. Sem maior envolvimento das instituições responsáveis, os artesãos alertam para o risco da erosão de um espaço criado para formalizar uma atividade que antes era exercida nas ruas. Por isso muita gente que acabam saindo daqui irem esperar lá no portão do próprio porto, porque ninguém vai aparecer aqui. Se aparece é aquele que pelo menos arrisca os $50, é levado por umas bombas que chegam aqui até não comprando nada.
porque dizem que tudo que sempre vão comprar vai levar mais que $100 ou $1000. Os artesãos defendem maior coordenação entre cultura, turismo e alfândegas como forma de valorizar o artesanato e melhorar a imagem de Moçambique como destino turístico. Que trouxessem turismo, trouxessem mesmo pessoas daqui de casa não conhecem esse mercado, por falta de oportunidade de publicidade. Há quem está aqui ao lado, aqui, quando sai se admira, afinal tem esse mercado, está esquecido o mercado. Podíamos pôr panfletos aqui dentro da cidade, né? É o que não está acontecendo. E gostaria que o Ministério da Cultura defendesse isso. Se for o que é necessário, era melhor eles virem aqui na FEM, legalizar as coisas, porque um cliente que chega hoje diz que tem que ir procurar a procuração no Ministério. O cliente chega hoje, amanhã vai. Então, qual é o tempo que vai ir lá no Ministério, procurar, tirar as legalidades que é necessário? Se fossem esses de ministérios, pretendiam fazer bom trabalho. Vinham aqui na direção da FEM, virem ficar. Um cliente compra, depois legaliza as condições que é necessário para o cliente ir com obras. A Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia, FEIMA, foi criada há 15 anos e continua a ser um dos principais pontos de promoção do artesanato nacional. Colocamos assim um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Caro telespectador, ficamos por aqui. Até amanhã, e quando forem pontualmente 20 horas, a minha colega Sheila Magoman estará aqui para fazer o Jornal da Noite. Até amanhã.